Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem participando aqui conosco. Espero que nós possamos contribuir, ser verdadeiramente úteis com você, trazer alguma informação que possa ajudar vocês aí no dia a dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e cumprimentar o presidente da OAB aqui de Guarujá, o Dr. Marcelo Henrique Garcia. E eu quero também agradecer a oportunidade que a doutora Soraya, que é presidente da nossa Comissão de Propriedade Intelectual, que ela criou para nós, de a gente estar hoje aqui tanto participando da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá, quanto de estar participando dessa live. Ela abriu esse caminho e eu agradeço muito porque ela é uma pessoa muito dedicada e quer além de ajudar, ela está disposta a fazer acontecer. Tenho admiração por ela. Também quero aproveitar e fazer um convite para quem, de repente, pessoas que têm interesse em participar da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Guarujá. É algo muito interessante, porque tem profissionais que atuam com a área da propriedade intelectual, às vezes até há um certo tempo, como é o meu caso. Eu sou aqui de Toledo, no Paraná. Eu estou um pouco longe até de São Paulo, mas na minha cidade, nas cidades próximas, não existe nenhuma comissão de propriedade intelectual. Então, eu ficava um pouco perdida, né? Eu não tinha muito onde buscar informação. E aí, eu conheci, pelo meio online mesmo, a Comissão de Propriedade Intelectual. Entrei, participei, fiz alguns cursos e me senti muito acolhida. E foi bem interessante. Está sendo muito bom participar. A gente tem a oportunidade de aprender muito sobre a propriedade intelectual, né? Então, você que é um operador e que atua na área da propriedade intelectual, você pode participar também, tá bom? Entre em contato aí, você vai obter informações do que você precisa. Ok. Então, hoje, o tema da nossa live vai abordar sobre marcas no metaverso. Então, de início, eu quero fazer só uma introdução histórica. A gente fez uma divisão aqui, eu e as nossas convidadas, para a gente tentar fazer contextualizar um pouquinho sobre o metaverso e sobre como que ele surgiu, né? Porque eu escutava assim muito, e hoje em dia ainda, eu mesma tinha essa dúvida, que poxa, mas metaverso, isso é algo novo ou não? E quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu vi que não é algo novo, né? O metaverso já existe há bastante tempo. Talvez não no formato que a gente tem ouvido falar neste ano, depois que o Facebook mudou, né, para o nome Metaverso, né, e entrou nesse novo mundo virtual, mas o metaverso não é novo, ele já é antigo. Então, ele surgiu. Eu vou fazer um breve contexto histórico, tem uma linha do tempo aqui, que para mim foi bem legal, me ajudou a entender e eu acho que pode contribuir com vocês. Desde 1991, o metaverso já, de certa forma, já existia, porque isso aconteceu quando foi inventado o termo www, que é o acesso que a gente faz hoje a qualquer plataforma de internet. E em 1992, o escritor Neil Stephenson usou o termo metaverso para descrever um espaço virtual 3D. E em 2003, foi criado o Second Life, que é um mundo virtual, o primeiro mundo virtual que a gente começou a ouvir falar. Lá em 2006, o Roblox surgiu. O Roblox é uma plataforma online que permite usuários criarem e compartilharem jogos. Em 2008 foi criado o primeiro mundo blockchain, que fez bastante sucesso no Bitcoin. Em 2011 surgiu a primeira novela escrita, né, através de um mundo de realidade virtual. Então vamos ir lá mais para frente um pouquinho. Lembram do Pokémon Go? Pokémon Go surgiu em 2016 e ele é um jogo que utilizava a realidade aumentada. Em 2018, a Axie Infinity surgiu esse jogo de realidade virtual, onde você pode treinar e negociar criaturas míticas. E, chegando em 2021, a Microsoft revela o Mesh, uma plataforma de design com colaboração virtual.
de vários dispositivos. E, enfim, em 2021 também, Mark Zuckerberg muda o nome da empresa, Facebook, para Meta, e dá mais destaque aos seus planos de atuar no metaverso. Então, com essa atuação e mudança do Facebook, é que a gente agora está começando a ouvir falar com mais intensidade sobre isso, né? Então, o que é o metaverso? O metaverso, tentando definir de uma maneira simples, né? O metaverso pode ser definido como um mundo virtual. Ele é um mundo que não é físico. Ou seja, é um mundo em que as pessoas podem interagir virtualmente através de tecnologias virtuais. Então, por exemplo, se a minha amiga mudou, está lá morando lá na Austrália, eu posso interagir com ela num ambiente em que eu vou me sentir em casa ou eu vou estar com ela lá na casa dela, virtualmente, e nós vamos conseguir interagir de uma forma como se fosse até fisicamente, né? Eu posso praticar esportes, eu posso comprar produtos, eu posso escolher marcas favoritas, eu posso trabalhar, né, dentro da minha empresa, a gente pode fazer reuniões, desenvolver projetos através dessas tecnologias interativas. Então, o metaverso, por ser esse novo mundo, ele vai além do mundo real, do mundo físico que a gente conhece, né? Ele tem um formato virtual 3D que permite essa interação através dessas tecnologias virtuais. Então, quando a gente fala em interação e pessoas, a gente inevitavelmente começa a falar em trocas. Trocas, consumo de bens e serviços. E por que isso acontece? Todas as pessoas querem, de alguma forma, comprar, consumir, por um desejo que existe de adquirir produto e serviço. Então, se esses produtos estão sendo ofertados no mercado, eles despertam o meu desejo. Então, o que começa a surgir nesse mercado em que donos de produtos, criadores de produtos ou investidores, né, de serviços, que estão sendo ofertados para o público, eles começam a ser desejados pelas pessoas. Então, tem um público que quer consumir produtos e serviços e tem uma gama de criadores, de inventores, de produtores de empresas que querem vender. E começa a surgir uma necessidade desse público de identificar esses produtos e serviços, de poder escolher o que eu quero consumir. E como que a gente faz essa escolha, né? Como que eu escolho quando eu quero adquirir um determinado produto? Qual é o critério básico que geralmente eu vou utilizar? A marca, né? É a marca o critério principal que eu vou usar para identificar o produto da qualidade que eu quero consumir, o produto que eu já conheço. E a gente sabe, né, nós que atuamos na área do direito da propriedade intelectual, especificamente no conteúdo de marcas, que uma das principais funções da marca é qual? Identificar produtos e serviços, né? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina eu, Márcia, indo para o supermercado. Eu quero consumir o meu café preferido. Eu estou no meio físico. Eu vou lá para o supermercado, eu vou direto para as prateleiras, lá onde estão os cafés, e eu quero escolher o meu café preferido. Como que eu vou fazer isso? Que critério que eu vou usar? Eu vou escolher pela marca. Então, a marca vai ser a minha direção, o meu critério de escolha. Saindo do mundo físico, né? Logo que surgiu a internet, a gente entrou no mundo online. Então, no mundo online, né, o mercado digital, surgiram os e-commerce, as lives, através de lives eu também, né, tenho um público que consome informação. Esse mundo passou a ser um mundo bidimensional, não é mais um mundo físico, é um mundo digital, é um mundo online. Mas neste mundo também existem produtos e serviços que são ofertados e existe um público que quer consumir, né? Eu posso comprar produtos, nós aprendemos até depois desse período de pandemia a comprar muita coisa de forma online, a consumir serviços, né? Mas sou eu, pessoa, na minha tela aqui, na frente da tela do meu computador, consumindo e comprando.
tá? Então, olha que interessante. Com o surgimento dessa realidade virtual, esse novo mundo que vai além do mundo físico, o que acontece? O que a gente está percebendo? Que esse mundo virtual, esse mundo 3 dimensões, ele também está trazendo junto com ele produtos e serviços que despertam desejos num público consumidor que quer consumir, né? Então, nesse mundo que não é mais o mundo físico, que também não é o mundo online, né? E que está despontando agora, que é o mundo da realidade virtual, ele também tem esses produtos que estão sendo ofertados no mercado. Então, esse público, ele precisa identificar o produto ou o serviço que ele quer, com a qualidade que ele já conhece. E, novamente, a gente vai entrar nesse ponto em que a marca é esse critério de definição e de escolha dele. Então, por isso, dentro do metaverso, que é esse mundo que vai além do digital, as pessoas, os consumidores também estão comprando e eles também precisam que uma marca seja o critério de escolha dele. Então, por exemplo, hoje o meu filho, ele tem 13 anos. O meu filho já consome marcas no mundo virtual. Então, ele joga lá determinados jogos e ele utiliza a mesada dele toda para comprar algumas skins, algumas roupas, né? A Rafa vai falar um pouco pra gente sobre jogos eletrônicos e metaverso nesse mundo aí que está crescendo bastante. E pro desespero da mãe dele, ele usa toda a mesada dele para comprar skins. Então, gente, ele é um consumidor já do metaverso. Mesmo que a gente não queira, a gente já está sendo afetado por esse mundo, por essa nova forma de comprar, de consumir, né? Então, o que esse metaverso, que é esse novo mundo que permite essa interação, essa compra, essa realização de desejos, hoje a gente vai focar especificamente no mundo da marca, mas a gente sabe que ele está conversando com diversas áreas, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. Então, dentro dessa realidade aumentada, as marcas, elas começaram a surgir. Hoje a gente vê marcas, empresas já fazendo proteção de marcas, empresas famosas, grandes marcas como o McDonald's, né? Elas já estão fazendo essa proteção. A gente tem exemplos de grandes marcas como Nike, Walmart. Porém, isso eu acredito e eu visualizo, isso não está limitado a uma grande empresa, uma empresa que tem uma marca famosa, né? Muitas oportunidades estão surgindo no mercado com essa nova realidade, com esses produtos que estão sendo colocados lá. Então, mesmo, embora esse mundo ainda esteja sendo acessado prioritariamente por grandes empresas, uma empresa pequena ou você mesmo que é um empreendedor que está montando um novo negócio, você pode se valer desse meio. Talvez você ainda não vai fazer um investimento em desenvolvimento de sistemas, softwares, né? Mas você pode sim começar a pensar em proteger avatares, né? Alguns mascotes também pode. Isso já entra dentro do metaverso e é uma forma de você ter uma identificação do teu produto, de certa forma, com uma realidade que é virtual, né? Com um produto, com um formato que é virtual. Então, tem muitas dúvidas ainda e muitas perguntas quando a gente entra nesse termo, em termos de proteção e do processo de registro de marca. Eu gostei muito de um conteúdo que eu acessei, que eu assisti, da doutora Cone Cesário, na ASP, em que ela começou a levantar para a gente fazer, e aqui eu vou trazer só para pincelar esse assunto, para a gente poder começar a pensar, né? Como que eu faço a proteção dessas marcas, né? É da mesma forma que a gente faz hoje com produtos físicos e produtos digitais, né? Então, por exemplo, se eu quero comercializar alguns produtos no metaverso, o McDonald's, por exemplo, lançou um restaurante que está disponibilizando produtos virtuais e produtos físicos. Como que ele faz? Ele vai proteger isso na classe de comércio? Ou ele tem que proteger de outras formas, né?
como que funciona essa questão do princípio da especialidade, do princípio da territorialidade. Então, eu só quero dar uma pincelada aqui, a gente pode depois trocar algumas ideias sobre isso, através de perguntas, porque são questões que estão apenas surgindo, né? E depois eu acho que a Fábio vai tocar um pouco nesse assunto, né, Fábio, pra gente. O que eu tenho visto é que a gente, o caminho seria nós, por enquanto, o que hoje o classificador NPI permite eu protejo na classe de comércio, porque o comércio ele pode ser físico, pode ser online, ele pode ser virtual, de produtos virtuais, né? Porém, esses produtos virtuais, eles acabam tendo que, inevitavelmente, eu tenho que buscar uma proteção para produtos virtuais, para plataformas virtuais, né? Para proteger esses softwares que são criados, né? Os próprios avatares, de alguma forma, tem um software envolvido aí. Então, a gente tem que parar e começar a pensar na classe 9, né? Na classe 41, na classe 42, que são classes que já entram nesse mundo de produtos e de serviços virtuais, né? Então, ok? Eu queria falar mais um pouquinho, mas a gente tem um combinado aqui, eu tenho que respeitar o tempo das minhas colegas. Eu quero apresentar, eu acabei não falando lá no começo, não apresentei vocês, a gente só comentou, né, pelos nomes. E quero aproveitar agora, então, passar a palavra para Rafaela Jaques. Rafaela Jaques, assim como eu e Fabiana, somos integrantes da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. E ela vai falar um pouquinho também sobre o metaverso nesse mundo aí dos jogos eletrônicos, tá? Fica à vontade, Rafaela. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem participando dessa live. Queria agradecer especialmente a doutora Débora Portilho, que eu vi que está nos assistindo, é uma honra. A doutora Soraya também, pela oportunidade, pelas minhas colegas. E se desse, a gente poderia passar horas falando aqui, né, sobre um tema que todas nós adoramos, que é a propriedade intelectual, marcas, e de alguma coisa nova, que é o metaverso, né? Que a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, mas estamos em busca delas, né? Isso. Aí. A Márcia já fez um apanhado geral ali do contexto histórico do metaverso. A gente fala nisso hoje como se fosse algo realmente novo, mas já existe há um tempinho, né? Só que ela está sendo a expressão de 2022, né? Isso foi constatado pela Forbes, por estudos. E por quê, né, do metaverso ser essa tendência tão grande daqui para frente? Porque com toda certeza vai impactar, vai influenciar em todos os aspectos da nossa cultura, na forma como a gente tem o entretenimento e no marketing, né? De um modo geral, o metaverso ele é esse mundo 3D mesmo, né? Cheio de avatares, imagens cinematográficas da internet, utilizando realidade aumentada, realidade virtual, para tornar o quê? Ainda mais memorável a experiência dos consumidores, né? E para as empresas, uma forma totalmente lucrativa e nova de se explorar as nossas marcas. Né? A gente viu que esse contexto de metaverso ele foi criado no início dos anos 90, né? Justamente na era da geração Z. A geração Z é mais formada por aqueles nascidos entre 97 e 2012, então eu faço parte da geração Z ainda. E a gente nasceu no meio de uma revolução digital, né? Então, o que a gente tem de diferente em relação às outras pessoas? Nós ficamos à vontade para nos expressarmos na internet, livremente, né? Por meio das ferramentas digitais. E o empresário que está atuando hoje, ele precisa estar aberto para entender a demanda dos consumidores, né? Do público dele e se reinventar, né? Por mais que a gente viu que grandes empresas já estão explorando o metaverso, a gente vai ver que também é possível que os pequenos e os médios empresários entrem nesse mundo, né? Que quando a gente fala em metaverso parece uma coisa muito grande, muito intangível, justamente de blockchain, NFT, criptomoeda. Mas isso aqui que a gente já está vivendo é o metaverso, né? Essa internet 4.0, né? Que é a forma como as pessoas vêm chamando. Aqui a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil. Eu sei que tem gente da Inglaterra que está nos assistindo aí,
Então, assim, há alguns anos atrás, talvez os nossos pais, quando que eles poderiam imaginar isso, né? Que a gente teria essa interação. Talvez a palavra-chave do metaverso seja a interação, né? E isso a gente encontra muito nos games. Para quem é um assíduo jogador como eu cresci em Lan House, na época que isso ainda existia, com meus primos, passando a noite jogando, né? E eu lembro já de conversar com os outros jogadores, né? Por meio de TS, esse tipo de coisa, Skype, né? O próprio MSN. Hoje, a forma mais comum de acontecer essa interação é por meio do Discord, que eu confesso que eu não tenho muita familiaridade, porque infelizmente por falta de tempo eu parei de jogar. Mas o mundo dos games é absolutamente atrativo para as marcas e as grandes viram aí um nicho de crescimento muito grande, né? E por que essas marcas estão entrando no metaverso? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem escrever no chat, porque eu sou um pouco empolgada. Eu tô em 2.0 aqui. Por que essas marcas estão entrando no metaverso, né? A gente vê empresas como Nike, Sony, a Procter & Gamble nesse mundo. Justamente para se envolver mais com seus clientes, né? Aumentar as suas vendas, ampliar o alcance das mídias sociais e fidelizar esse cliente, né? E de que forma que elas estão fazendo isso? Uma delas é justamente por meio dos games, né? E as pequenas e médias empresas, elas vão ter essa oportunidade? Com certeza. Por quê? Porque quando a empresa começar agora em 2022, em 2023, a investir nesse tipo de marketing, né, por meio de softwares e tudo mais, elas estarão na vanguarda nesses ambientes virtuais daqui 4, 5, 6 anos. E daqui 4, 5, 6 anos, provavelmente elas já tenham crescido muito, né? Já estarão muito mais conhecidas. As pesquisas mostram que o comércio eletrônico imersivo, ele aumenta o tempo gasto nas compras e o valor médio do pedido. Nós, mulheres, principalmente, sabemos muito disso quando a gente entra na Shein, o carrinho começa com uma compra de 17 e termina com uma compra de 300, né? Então, assim, hoje nós estamos absolutamente imersos nesse comércio eletrônico, nesse metaverso, né? Essa geração Z, ela é muito impaciente, né? São pessoas impacientes que querem que as suas necessidades sejam supridas da forma mais rápida possível, da forma mais simplificada. Então, para que eu vou pegar o meu carro, vou me deslocar até uma loja física para escolher uma roupa, sendo que eu posso entrar no aplicativo de vestuário e escolher alguma coisa e daqui uma semana, um mês, isso vai estar no conforto do meu lar para mim, né? Então, as marcas, as empresas, elas precisam se reinventar a forma de que elas colocam os seus produtos e serviços no mercado. E especificamente em relação aos jogos, né? Eu vou trazer alguns exemplos legais e marcantes sobre marcas que entraram nesse universo, né? Como a Márcia falou, eu mesma não sabia que o Roblox já existia há tanto tempo, sendo que eu pelo menos só comecei a ouvir falar sobre isso agora na pandemia, né? Eu tenho um filho de 7 anos que me apresentou inclusive o Roblox, sabe mexer em tudo, sabe quase programar um jogo. E é um jogo que tem um público de mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E principalmente as crianças, né? Nós sabemos a vontade de compra que uma criança tem. Então a gente consegue ver, por exemplo, dentro do Roblox, que é uma plataforma virtual para criação de jogos, né? Então é uma plataforma que você consegue criar outros jogos dentro. Você tem um avatar, né, que é a sua forma de autoexpressão dentro desse jogo, e com ele você consegue ir fazendo diversas coisas, jogando diversos jogos. Então a gente vê, por exemplo, a Vans World, que é um jogo que a Vans criou, né? Muito forte essa marca no ramo de vestimenta e calçados. Ela criou seu próprio servidor nesse jogo e permite que os usuários possam personalizar uma camiseta, um tênis e circular pelo jogo utilizando esse item exclusivo, né? Vemos também marcas como a Gucci, a Hasbro, a Warner utilizando dessas mesmas ferramentas, né, de personalização de itens para o avatar para fazerem uma propaganda, né?
algumas marcas mais conhecidas ou mais próximas de nós, né, para não mostrar que são apenas marcas gigantescas, internacionais, a gente tem o Boticário. O Boticário tem um jogo bem legal dentro do Roblox de maquiagem, né? Então você consegue entrar com o seu avatar e se maqueia e pode ficar daquela forma indo nos diversos jogos que a plataforma oferece, né? A Renner inaugurou uma loja no Fortnite, que foi outro jogo também que explodiu, né, durante a pandemia, com milhares de jogadores no mundo todo. E uma curiosidade bem legal sobre o Fortnite foi a forma como a detentora dos seus direitos colocou ele no mundo, né? Inaugurou esse jogo. A gente viu na época de pandemia diversos artistas fazendo lives, né? Os nossos cantores sertanejos fizeram muitas lives, foi uma febre. E o Fortnite contratou um rapper americano famoso, o Travis Scott, para fazer um show, né, que durou quase 2 horas dentro da plataforma do Fortnite, com mais de 28 milhões de pessoas assistindo, né? Pessoas assistindo dentro do jogo, com os seus respectivos avatares, personagens, né? Então, assim, é absurdo a forma como se pode fazer marketing, mostrar a sua marca dentro do metaverso. Né? A Renner também inaugurou uma loja no Fortnite, que é a Renner Play, que fazia com que o mundo virtual impactasse no mundo real. De que forma? Eles fizeram uma ação por meio de votação dentro do jogo, que o meu personagem vai até essa loja e escolhe determinadas estampas do vestuário. Quero essa camiseta, essa calça, esse tênis. E as roupas mais escolhidas foram escolhidas para venda nas lojas físicas, né? Então, a votação online decidiu quais roupas, quais estampas seriam comercializadas nas lojas físicas. Então, assim, essa interação, né, das empresas, das marcas com o seu público faz crescer e fidelizar muito com o cliente, né? E na próxima semana, agora no dia 2 de julho, para quem gosta de Free Fire, né? Aí é um público um pouquinho mais adulto, né? O Roblox, ali o Fortnite, às vezes, público mais infantil. Mas o Free Fire vai ter uma nova atualização com um personagem exclusivo da Anitta. Foi uma notícia que foi divulgada há alguns meses já. Tanto a Anitta quanto o Free Fire estavam na expectativa disso. E os próprios jogadores, né? Inclusive eu. Ficaram bem contentes com essa notícia. Porque a Anitta hoje ela não é simplesmente uma cantora, né? Ela é uma marca. E com certeza isso vai fazer o jogo, enfim, crescer muito, né? A gente vai estar juntando vários públicos ali. Público de quem gosta da Anitta, público de quem gosta de Free Fire, os curiosos. Todo mundo quer saber de que forma isso vai entrar. E como que isso se torna rentável para as marcas, né? Bom, primeiro que cada skin, peça ou item vendido, né, dessas parcerias é revertido pro contratante. Então a gente já consegue imaginar a monta desses contratos, né? Eu acho isso absolutamente incrível. E fico curiosa para saber quanto foi. Então, assim, qual que é a ideia das marcas emergirem no metaverso? É justamente proporcionar ações dentro desses jogos virtuais, né? Para conseguir transformar meros espectadores, né, passivos, em participantes ativos, instigados a consumir, né? Eu vi uma frase muito legal que quanto mais você construir uma experiência em torno de um produto, uma expectativa, que é justamente o que está acontecendo com o Free Fire e com a Anitta, mais provável que as pessoas convertam essa vontade em uma compra efetiva, né? Então, assim, se eu tô vestindo uma camiseta de R$50 e vejo um item exclusivo que eu vou ter pro meu personagem de 60, de 80, a chance de eu comprar é muito grande, né? A gente fica instigado a ter alguma coisa, principalmente se a gente sabe que ela é exclusiva, né? E como a Márcia já tinha comentado, outra forma bacana das marcas entrarem no metaverso é por meio de mascotes e dos avatares digitais, né? Hoje, se a gente pensar em avatar digital, provavelmente vem à nossa cabeça a Lu, da Magazine Luiza.
E uma curiosidade super legal da Magalu, né, da Lu, é que ela tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ou seja, um personagem digital consegue ter 5 milhões de seguidores reais, 5 milhões de pessoas reais numa rede social. E além do mais, assim, ela já participou de um clipe do Alok, ela já fez uma música com a Anitta, ela já participou das danças dos famosos. Então, assim, vocês estão vendo a importância que um avatar digital pode ter? Isso pode, sim, alavancar a tua empresa em um nível. Por exemplo, a Satiko, que é a modelo digital inspirada na Sabrina Sato. Assim, ela é convidada para fazer desfile online de marcas famosas. Você vê que a gente cria um mundo absolutamente novo. Fico muito animada com esse mundo novo. Ai, ai. Então, assim, a gente vê, são hipóteses e oportunidades, experiências ilimitadas, né? Vai agora dos empresários, das marcas, das agências de marketing aprenderem a como lidar com tudo isso, né? E dar a melhor experiência para o seu cliente. Então, a lição que fica vendo tudo isso é que a gente precisa ser inovador, né? Não precisamos inventar a roda, né? Como diz a minha colega Fabiana, a gente precisa reinventar, aprimorar a forma como a gente coloca o nosso produto, o nosso serviço no mercado. E o metaverso é uma grande oportunidade para a gente concretizar isso, para crescer, né? Você pensa o que seriam diversos avatares em um jogo como Roblox, que movimenta mais de 50 milhões de pessoas, com uma camiseta estampada da sua marca. É uma propaganda, né? Não deixa de ser uma propaganda. Então, assim, existem diversas maneiras de se explorar isso. E agora resta a nós também, né, como uma forma de provocação. Que, assim, esse assunto, ele é mas ele pode se desmembrar em mil, né? Uma provocaçãozinha aqui, que é importante a gente tratar, que é o seguinte: como que vai se dar a adaptação, a proteção jurídica de tudo isso, né? Para vocês irem pensando, colegas que estão assistindo também, como que vai se dar isso. Lógico que é um assunto que dá muito pano para manga e teremos a oportunidade de conversar de novo sobre isso. Até porque tudo isso agora está em fase de construção, né? Como a gente falou, temos muito mais perguntas do que respostas. Mas essa questão das marcas entrarem nesse mundo é algo que com certeza não dá para deixar não dá para deixar passar. E os empresários estão cada vez mais falando sobre isso, né? Em reuniões, estão tendo departamentos para isso, enfim. Temos que nos adaptar, que um novo mundo chegou para todos. É isso aí. É isso aí. Falei demais agora, Fábio, por favor. Foi sensacional, meninas estão batendo um bolão, foi sensacional. A gente se preparou assim com tanto carinho, tá bem bacana. Estou curtindo pra caramba aqui. Eu quero agradecer também a Soraya essa oportunidade, ao UAB Guarujá. Eu acho que tem sido incrível a gente poder compartilhar um pouquinho desses nossos estudos. E embora as minhas colegas tenham filhos pequenos, jogadores de videogame, a minha filha é estudante de moda. Então, resta a mim falar um pouquinho do como isso tem acontecido nesse universo da moda, que, diga-se de passagem, as empresas estão nadando de braçada, né? Tendo uma grande frente aí diante do metaverso para se explorar as marcas. E é claro que, obviamente, a gente sempre pensa nas grandes marcas que elas saem na frente, trazendo, abrindo os caminhos, mas é óbvio, por óbvio, que isso vai chegar também para o pequeno e o médio empresário. Então, a gente trabalha muito por experiência, né? Você vai efetivamente usando assim como exemplo para trazer para as nossas realidades, né? Então, vai também, claro, por óbvio, chegar aí para pequenos e médios, porque é um novo momento. E esse novo momento, ele demanda essas novas experimentações. E o que eu quero dizer para vocês no universo da moda, né? Como é que isso tem representado? Nós já tivemos até o Metaverso Fashion Week. Olha só, foram 4 dias de desfiles, sensacional, onde marcas como Dolce & Gabbana, Forever 21, elas se experimentaram aí dentro desse novo universo.
E quando a gente fala em proteção, né, falando em proteção de marca, trazendo para esse universo da materialização, muito embora estejamos muito nessa questão do virtual, como é que isso se dá materialmente naquilo que representa e expressa a marca? Por óbvio, essas empresas que vão migrar para o metaverso, elas precisam estar, sim, atentas à ampliação da sua proteção marcária perante o INPI. Por óbvio, a gente não tem como afastar esse desenho. É necessário que esse olhar seja atento para que possa garantir esse desbravar nesse novo universo. O universo é novo, é interessante, é novidade, mas ele não dispensa e não afasta a responsabilidade da proteção marcária que a gente busca fazer aí essa aproximação. Eu aproveitei e trouxe alguns exemplos que eu quero compartilhar aqui daqui a pouco com vocês, para que vocês tenham a oportunidade de depois ir lá, dar uma olhada, ver como é que tem sido essas escolhas por essas grandes marcas para trazer para as nossas realidades, porque por óbvio daqui a pouco isso vai estar baixando aí nos nossos escritórios, nas nossas realidades, e poder ter um pouco mais dessa experiência pode ajudá-lo aí para frente. Uma empresa que está trabalhando muito legal é a Nike, né? A Nike já tem feito aí grandes movimentos no metaverso, né? Buscando aí liberar coleções, novas coleções. Então, para ela, tem sido um universo bastante interessante. Em 2021, inclusive, ela fez uma aquisição de um estúdio de NFTs, né, de produção de produtos colecionáveis digitais. Por quê? Porque também é a forma de nós buscarmos essa proteção perante o metaverso. A gente fala da questão marcária, porém, por meio dessas plataformas de blockchain, por meio das NFTs, são caminhos para que a gente busque minimamente aí um resguardo e proteção sobre essas criações. Esses produtos colecionáveis, né, que todas essas marcas vão disponibilizar aí, né, nesse mercado digital. E um grande pulo do gato para a Nike são os sneakers dela, né? Que elas têm disponibilizado. E, inclusive, até quando a Rafa faz a resposta, Nike arrasa, realmente, Tereza. Ela fala sobre as ações judiciais, que para a gente ainda tem muita pergunta, pouca resposta. O judiciário ainda não está 100% preparado, como tudo que é novo. Nós vamos nos preparando, trocando a roda para o carro andando. Nos Estados Unidos, nós já temos demanda judicial envolvendo a Nike aí com relação aos seus sneakers, eu vou falar daqui a pouco aí para vocês, né? Então, uma forma muito importante da gente buscar aí essa segurança é também por meio dessas NFTs. Então, deixa aí anotado um pouco mais, entender um pouquinho mais sobre isso, sobre os tokens não fungíveis, para buscar essa proteção aí dessas criações, né? Além, é óbvio, do INPI que não fica para depois. Nos últimos meses, nós tivemos um grande avanço, um aumento muito grande de marcas buscando essas proteções perante o INPI, ampliando a sua abrangência marcária, né? E isso denota e expressa o quanto as empresas estão se atentando a essa necessidade, a essa realidade, o quanto elas precisam de fato sair à frente. A gente não precisa de fato reinventar a roda, mas sim buscar a proteção cabível nesse sentido, tá? Então, a gente teve aí, com esse aumento de 2021 em 2022, essa amplitude das marcas, e eu queria aqui trazer e compartilhar com vocês, inclusive para o universo da moda, como a Tomiverse, que trouxe uma ampliação por meio da classe 9. Eu vou deixar aqui, se vocês quiserem anotar o número do processo, que é o 925150495. E o que ele buscou fazer com esse novo processo? Proteger software de realidade virtual aumentada, tokens não fungíveis, aplicativos à realidade virtual. Ora, por bem, se eu estou nesse universo, eu tenho que, óbvio, tratar esse meu novo lugar com essa proteção necessária. Não menos do que isso, nós temos um outro processo bastante interessante, que é o 925323.411, na classe 35. Olha só, serviços de comércio online no varejo relacionados a software de realidade virtual, software para a geração de imagens virtuais. Estão compreendendo? Né? A gente começa, então, a trazer essa minha realidade, que antes era diferente, para essa segurança marcária nesse universo onde nós começamos a trabalhar. E
A Rafa fez um comentário, o McDonald's. O McDonald's também, em 2022, junto com o Coachella, que é aquele festival, porque as empresas de arte e entretenimento também estão atentas, até porque, para proteção por pagamento por criptomoedas, eles precisam ampliar essa sua proteção marcária, então eles também estão com esse olhar para esse lugar. E que, óbvio, considerando que hoje compras elas têm sido cada dia mais realizadas por meio dessas plataformas online, essa conversão, essa conversa, essa aproximação perante o consumidor, não só como a Magalu, como foi o exemplo, né, quando você traz aí um mascote para conversar e que também busca proteção para o nome desse mascote, que também busca proteção para a atuação desse mascote, é bastante importante. Quando eu comentei agora há pouco a respeito da Nike, ela ajuizou uma demanda nos Estados Unidos em face da Marketplace Stock, que tem feito nada mais, nada menos, tem comercializado aí pelo lance mínimo de $10 mil os sneakers da Nike. E ela não está nada feliz com isso, até porque essa comercialização não foi nada combinado, não fizeram nenhum combinado sobre isso e já iniciou-se uma demanda judicial. Então, a partir do ingresso nesse universo, as coisas vão acontecendo paulatinamente, né? Então, efetivamente, as coisas começam a criar os problemas para que você busque os ajustes. A marca famosa Hermès também está em pé de guerra aí com um artista famoso por conta de uma das suas bolsas. E esse universo de glamour, né? Esse universo da moda que gosta bastante, né? de chamar uma atenção, ela tem sido uma forte concorrente, tem sido expressivamente forte nesse universo do metaverso. E tem sido, inclusive, as primeiras a sofrer aí, experimentar dessas demandas em razão das cópias, né? Que a gente tanto conhece aí da contrafação. Por isso, a gente falar sempre aí com relação da NFT. Então, quando a gente traz essas informações, confirma o quanto o registro da marca é importante. O quanto a ampliação desse registro da marca para poder estar nesse universo inovador é relevante. Isso possibilita que você esteja um pouco mais seguro. Demais proteções, a forma de comportamento do judiciário, que isso vai ser ao longo do tempo, a gente vai experimentando aí com o avançar, né, dessa nova experiência. Então, seja médio, seja grande, né, empresas grandes, pequenas, observar que esse é um novo lugar. Que esse é um novo lugar de experimentação, que efetivamente nós não temos como retroagir, né? Geração Z, X, eu sou de vanguarda, eu falo que eu sou de vanguarda, então eu tenho me experimentado nesses novos lugares e que é diário, né? A gente já acorda nesses lugares, a gente já acorda nesse universo virtual. Então, por óbvio, a gente tem que trazer essa realidade protetiva mais amplificada para os nossos clientes, trazer essa orientação que, uma vez estando nesse lugar, é importante cuidar, por óbvio, dessas novas profissões, estar atento a isso, porque é necessário, é indispensável. Então, dito isso, né, era para complementar aí essa questão quanto à proteção, enfim, quando a gente trata de INPI, né, e dos tokens não fungíveis, o quanto isso é importante para agregar e para pontuar e com a cerejinha do bolo para que vocês estejam mais seguros aí para trabalhar no universo do metaverso. Aí a gente abre, porque nós estamos aqui bem próximo da finalização, mas para que os nossos colegas tenham oportunidade de, se quiser, deixar algum tipo de questionamento, né, alguma dúvida que a gente possa aí falar um pouquinho para vocês, deixar aí aberto para que vocês possam perguntar alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. O doutor Hugo fez uma observação ali nos comentários, que é um perigo deixar cartão de crédito na mão de criança que brinca de Roblox. Infelizmente, eu já tive esse dissabor, viu, Hugo? Graças a Deus que foram só R$17. Não. Sem querer. Nossa, foi uma loucura. Eu não sabia que o cartão estava cadastrado e ele só clicou ali e conseguiu fazer a compra.
Ainda bem. É. E olha que interessante, né? Um dos pontos que eu lembro que até a doutora Cone trouxe essa informação no curso que ela fez sobre falando de marcas no metaverso, ela citou, olha só, Rafa, que o Banco do Brasil entra para o metaverso, né? Eu lembro que era uma notícia assim, até tem uma anotação aqui, lança experiência em servidor no GTA. No game, o jogador poderá abrir conta e receber benefícios para o seu personagem. Então, fica bem facilitado, né? Fico imaginando o personagem no GTA abrindo conta e indo sacar dinheiro, né? O Itaú também já está no metaverso. Nesse mesmo sentido, você consegue sacar dinheiro, abrir conta, né? Como normalmente tem coins, esse tipo de coisa assim, nesse tipo de jogo, RPG. Então, realmente, eles estão investindo em todos os setores, em todos os ramos, tem mercado para todo mundo. É. Então, muito E é legal. interessante, assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim, um exemplo, uma notícia que eu vi, agora eu não me lembro exato onde, mas de que a gente tem algumas empresas que já estão investindo, inclusive na disponibilização de terrenos virtuais que podem ser adquiridos no metaverso. Caríssimos, inclusive, 40 mil reais para cima, assim. Quer dizer, eu posso comprar um terreno em um determinado bairro, numa localização aí, de repente no Sim. Guarujá, né? Vamos pensar assim, porque eu preciso Jefferson, compensa, estar viu? agora de qualquer jeito, né? Até o final do ano. E Olha, aí eu eu posso quero aproveitar. Guarujá. Que Vocês legal. falaram um pouquinho de criptomoedas. Eu trouxe mais um processinho aqui, que é o número na classe 42, que é o 925859362, que ele amplia para autenticação e certificação de dados relativos a criptomoedas e tokens não fungíveis. Então, vale a pena aí anotar e vocês darem uma olhadinha aí também sobre isso. Na Ótimo. STJ ainda não há nenhuma, não tem nada sobre metaverso, a gente deu uma olhada. Inclusive, Eu falando ainda em menino, relação a pesquisas, no INPI existem diversas solicitações já com o termo metaverso. A primeira, se eu não me engano, foi de 2014, mas ali de 2020 para 2022 tem muita Tem solicitação de muita marca que coisa. leva o termo. Uhum. Aumentou muito. Natalício Eduardo, ele fez um questionamento aqui um pouquinho antes do que a Rafa colocou ali, a observação, ó. Existe alguma ação judicial no Brasil sobre metaverso? Eu não tenho Não que a conhecimento, gente tenha achado. uma informação sobre isso. Não que a gente tenha localizado, né? Era Natalício, eu escrevi Natália, desculpe, viu? Fui ler o user li errado ainda. Tô sem óculos? Mas eu Ok. acho que em breve nós teremos mais notícias a respeito, né? Não vai demorar muito, né? Não, Já está porque tem muita acontecendo nos Estados discussão em torno Unidos. disso, né? Muita Nos discussão. Estados Unidos já está rolando, daqui a pouco deixa de ser novidade aqui também. Tem uma pergunta lá no comecinho do J. Cubins. Eu não sei em que momento da live ele fez essa pergunta, porque eu acabei entrando um pouquinho nesse assunto, então não sei se foi antes, de repente ele não ouviu o momento que eu estava abordando esse tema. Mas ele questiona assim, ele pergunta pra gente, ó, tá, o metaverso é um mundo virtual. E o que diferencia, então, o metaverso do mundo online, né? Eu acredito que o metaverso ele não deixa de ser online, né? Ele é também online, porque toda a interação é online. A questão é que ele vai um pouquinho além do online, ele entra numa realidade que é virtual. É um 3D, são 3 dimensões. Hoje, eu gosto muito de uma comparação assim. No meio online, no meio digital, sou eu aqui com a tela do meu computador interagindo, né? E dentro dessa tela eu vou entrar em pequenas plataformas e vou acessar e fazer compras. Mas eu ainda estou eu aqui na tela do meu computador interagindo com softwares, plataformas. E é que eu posso interagir eu, Márcia, com uma realidade virtual, com uma outra pessoa aqui. A gente viu shows já acontecendo assim, né, meninas? Em que eu tô aqui do lado fazendo um show com outra pessoa e o público que está assistindo não sabe diferenciar quem é Até as quem é um provas de roupa, né, Má? As provas de roupa, você vai conseguir provar. Já tem, né? Isso já você prova a roupa, né? Até para comprar e já chegar no tamanho. Então você faz a medição, né? Saias, e então tudo gente, isso para viabilizar
sem você estar presente, né? Então isso é muita interação, é muito avanço, né? Aqui, ó, advogado Jefferson Almeida, ele disse que conversou com o sócio dele ontem a respeito de criar um escritório no metaverso. Me chama junto que eu também quero criar um, tá? Chama a gente também, Jefferson. Será que o honorário é em criptomoeda? É uma tendência ou é passageiro? Eu acho que é Legal. tendência, viu? Eu acho que é tendência. É difícil as pessoas saírem disso agora, assim, sabe? Estamos muito conectados o tempo inteiro, né? Muito dependentes desse novo universo online. Eu não sei, não vejo isso ainda. O Natalício fez um comentário aqui, né, sobre isso, Fábio. É uma tendência ou é passageiro? Então, eu li aqui, eu falei, eu não sei se é passageiro. Na verdade, eu acho que é uma evolução do que a gente está tendo hoje, né? Sim, É uma evolução. sim. O Matheus, inclusive, fez uma pergunta bacana ali, se a gente acredita que os órgãos da administração pública adentrarão em plataformas do metaverso. Eu acredito com certeza, de uma forma ali um pouco mais tímida, mas com certeza. E eu já consigo, assim, olhar, visualizar, por exemplo, TRE fazendo propaganda, né, sobre votação, esse tipo de coisa assim, nesses universos, né? Ainda mais que a gente está englobando ali jogos, gente mais nova e tudo mais. Mas assim, com certeza. São as novas formas de se comunicar, né? Eu acho que vai ter que achar essa comunicação, porque nós estamos falando com uma outra geração, né? E essa nova geração, ela pede isso, ela requer essa comunicação até para que ela se sinta conectada e atenta à comunicação que vem, né? Então, são os novos tempos. É um processo, né, Fábio, de adaptação, essa questão do natalício, né? A tendência é passageiro, né? Lembram quando surgiu a internet? Lembram que começou a surgir um monte de dúvida e problema por essa questão, a internet... E os celulares, você lembra, Mar? Você e eu, a gente lembra. Era enorme. Inteiras. E aí hoje a gente vê que as empresas... E começou a surgir. Então hoje a gente já conseguiu entender e foi buscando orientação. Na falta da legislação, os tribunais acabam se posicionando e emitindo seus pareceres, suas decisões, e assim as empresas vão se adaptando. E o próprio judiciário, né? Vejam, quanto tempo faz que a internet existe? E não é muito tempo que a gente hoje consegue funcionar de forma eletrônica, né? Sim. Então, quer dizer... Se há realmente um benefício e se a gente puder ter facilitado a nossa vida, o trabalho, as relações, né? Eu acredito que ele vem e fica, né? Mas a gente vai ter que aprender um pouquinho e conviver. Caminhando, né? Caminhando, experimentando. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O INPI vai se adaptar a essa tendência? Do Natalício, Eduardo, de novo. Natalício, olha, eu até ouvi um comentário hoje na comissão da BPI, Comissão de Estudo de Marcas, no primeiro encontro científico que foi organizado agora esse ano. E eu lembro que a convidada, Sara Bruno, né, fez até uma questão, a Carolina Pascoal estava participando, então... Nossa, foi interessante, porque se você imaginar que no Brasil a gente não tem nada ainda em termos de projeto de lei para regulamentar isso. O que existe são alguns inícios de projetos que não se transformaram ainda, o projeto não chegou onde ele deve chegar, e no Congresso, então alguns projetos têm mais de 2 anos e eles começam a entrar no assunto de inteligência artificial, né? Sobre metaverso não existe nem projeto ainda, nem rastro de projeto, né? E o INPI, ele depende um pouco de uma legislação que ampare essas mudanças, né? O que eu visualizo que acontece é que o Brasil, ele acaba esperando as coisas virem lá de fora, né? As empresas, que são as grandes empresas, acabam pressionando. A própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual tem um papel importante, né? Porque ela acaba, através dos tratados, o Brasil, é inevitável que ele tenha que aderir a tratados internacionais para ele poder
ajudar o desenvolvimento econômico do nosso país, né? Fortalecer as empresas. Então, ele tem que se adaptar. Então, a tendência é que comece a existir uma pressão de outros países para que isso seja regulamentado, para que a gente entre na onda, para que a gente possa também interagir com isso, né? Então, hoje eu acredito que não há como... É possível fazer proteções já, né? Como a gente falou, a gente pode usar classes para fazer proteções de produtos, serviços virtuais, E plataformas. é importante, né, que tenha esse olhar e que se busque essa proteção sobre tudo, independente de outras regulamentações, é um passo que faz toda a diferença, que é necessário, que já está sendo observado por outras empresas, então é o caminho a ser seguido aí por quem quer estar nesse lugar. Meninas, o papo tá muito bom e a gente poderia continuar por várias horas, porque tem muita coisa legal para falar sobre esse tema, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Não temos mais perguntas. Mais alguém? Todo mundo. Uma coisa... O pessoal tá aqui ainda. Eu acho que ninguém tá querendo ir embora, Rafa. Ninguém tá querendo ir mas já embora. tá na nossa hora. Não, mas que legal, pessoal. A gente gostou muito da interação e realmente tem muitas perguntas mesmo. Espero que nós tenhamos respondido todas, né? Que fica passando aqui, nem sempre a gente consegue pegar na hora. Mas assim, eu agradeço, né? Agradeço novamente a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Guarujá. Agradeço a todos que participaram da live, que interagiram com a gente. Espero que a gente tenha trazido informações que possam fazer a diferença, ajudá-los. Tenha colocado uma sementinha na cabeça de cada um sobre o metaverso, marcas no metaverso. Isso. Já dá para fazer uma exclusivo de dúvidas. Isso, né? Isso aí. E eu agradeço, Rafaela, você. Agradeço, Fabiana. Obrigada pela interação que a gente teve. Obrigada, um prazer Rafa. Conhecer o trabalho. Ficamos por aqui. Até mais, gente. Muito obrigada a todos. Ótima noite. Boa noite. Um beijo a todos. Um beijão. Tchau.